Olá, seja bem-vindo, sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver mais um exercício de álgebra linear que diz o seguinte: verifique se o conjunto S é um subespaço vetorial do R3, sendo S o conjunto dos vetores x, y, z do R3, tais que o z é igual a 2x menos y. Primeiro vamos definir o que é ser um subespaço. Se S é um subespaço do espaço vetorial R3, S deve satisfazer duas condições. Bem, se S for subespaço, então nós temos a primeira condição. Lembra, o vetor U, nós consideramos como vetor U um vetor de S, mais o vetor V, nós consideramos o vetor V um outro vetor de S, ou seja, o vetor U e o vetor V são vetores de S, a soma U mais V pertence ao conjunto S. Ou seja, se você imaginar o conjunto S como sendo um conjunto de vetores, né? Isso aqui seria a representação do seu conjunto S. Eu tenho aqui o vetor U, tenho aqui o vetor V, a soma dos dois vetores ainda está dentro desse conjunto, ou seja, a soma U mais V pertence a S. E se você pegar um número real, um escalar alfa, imagina aqui um escalar alfa qualquer, e multiplicar alfa vezes U, sendo U esse vetor do conjunto S, o produto por escalar também pertence a S. Tá? Nós temos aí essas duas condições para serem verificadas. Então, se eu pegar dois vetores, U e V, desse conjunto S, nós vamos ter aí que U mais V se pertence a S, se mantém as características dos vetores desse conjunto, e o produto escalar por vetor também pertence a S, então nós temos que esse conjunto S é um subespaço vetorial. Como é que nós vamos fazer isso? Lembra que um vetor V qualquer desse espaço S, ele tem por coordenadas um x, um y e um z. Só que o z é o dobro de x menos y, então é 2x menos y. Então nós vamos ter aqui um vetor qualquer desse conjunto S dado em termos de x e y, porque o z é dado em termos de x e y. Com isso nós podemos pegar dois vetores, um vetor U pertencente a S, que vai ser um vetor qualquer, né? Um vetor que vai ter coordenadas x1, y1 e o z1, que vai ser duas vezes o x1 menos o y1. Então esse vetor U é o primeiro vetor aqui do nosso conjunto S. E o vetor V vai ter o nosso segundo vetor desse conjunto S, que vai ser o x2, y2 e o z2, que é o dobro de x2 menos o y2. Então nós temos esses dois vetores. Nós diferenciamos um do outro, né? Porque um é x1, y1, z1 e o outro é x2, y2 e z2. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer a soma, né? Fazer a soma desses vetores e verificar se esse vetor soma pertence a S, através dessa característica aqui. Bem, se eu fizer U mais V, eu vou ter que o vetor U mais V, ele vai ser igual a, lembra, x1 mais x2. y1 mais y2. 2x1 menos y1, então 2x1 menos y1 mais 2x2 mais 2x2 menos y2. Esse é o vetor soma. Como é que eu verifico se esse vetor soma pertence ao conjunto S? Basta perceber o seguinte, ó, perceba que esse vetor aqui, né, esse vetor U mais V, ele é igual a x1 mais x2, y1 mais y2, né? Primeira componente, segunda componente, 2x1 mais 2x2, colocando em ordem aqui, 2x1
mais 2x2 menos y1 menos y2. Então estou ordenando, né? Estou ordenando e organizando o vetor para mostrar, né, que esse vetor aqui ele pertence ao conjunto S. O que nós podemos escrever? Nós podemos escrever que isso aqui é igual a x1 mais x2 y1 mais y2. Perceba que o 2 é fator comum, né? 2 vezes x1 mais x2. O menos também é fator comum. Coloco o menos em evidência, menos 1, menos vezes y1 mais y2. Então nós temos aí o nosso vetor soma. Qual é a característica do conjunto S? A terceira componente z é o dobro da primeira menos a segunda. Perceba que nós temos aqui a nossa primeira componente, x1 mais x2, segunda componente, y1 mais y2, e o z. O que é o z? O z é o dobro da primeira menos a segunda, que é exatamente o que caracteriza os vetores do conjunto S. Então quer dizer que a soma U mais V pertence a S. E o produto? O que é alfa vezes U? Alfa vezes U, vamos lá, alfa vezes U é alfa vezes x1, y1, z1, que é 2 vezes x1 menos y1, que vai ser igual a... Lembra, quando eu multiplico o número real por vetor, né? Multiplico todas as componentes ou coordenadas do vetor para aquele número. Então, alfa vezes x1, isso aqui vai ser alfa x1, alfa y1 e alfa vezes, né? Alfa vezes 2 x1 menos y1, que vai ser igual a... Lembra que aqui eu aplico o distributivo, né? Alfa vezes 2x1, alfa vezes menos y1. Então nós vamos ter um vetor que vai ser alfa vezes x1, alfa vezes y1, alfa vezes 2x1 é 2 vezes alfa vezes x1. Alfa vezes menos y1 menos alfa vezes y1. E nós vamos verificar se esse produto de um escalar alfa por um vetor U pertencente a S também pertence a S. Lembra da característica, né? A coordenada Z é 2 vezes a primeira coordenada menos a segunda. Lembra que a primeira coordenada aqui é o alfa vezes x1, a segunda coordenada é alfa vezes y1. Nós temos 2 vezes a primeira menos a segunda. Então esse vetor também pertence ao conjunto S. Se a soma pertence a S e o produto por escalar pertence a S, então sim, esse conjunto S é um subespaço vetorial do R3, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.